Agora, na Educativa FM 97,5. Papo de Redação. Muito bem, são 4h06. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Educativa FM o Douglas Júnior, presidente do CIAMEC, que é o Centro de Apoio ao Menor e à Criança, e também o Wellington David, diretor de comunicação do CIAMEC. Boa tarde para você, Douglas. Boa tarde, Wander. Boa tarde para você, Wellington. Boa tarde, Wander. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem com vocês, né? Muita gente não conhece ainda o CIAMEC, as ações, né? O que o CIAMEC faz aqui na cidade de Congonhas. Ô, Douglas, você podia falar um pouco mais sobre as ações do CIAMEC pra gente? Sim, Wander. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, a você, a Rádio Educativa. Pra gente é sempre importante, né, o Wellington? Com certeza. Tá divulgando as ações do CIAMEC. Então, é um prazer pra gente estar aqui, viu, Wander? Uhum. Falando um pouco das ações do CIAMEC, ô Wander, a gente tá nessa missão aí faz quase 2 anos, 1 ano e 6 meses nós assumimos a diretoria do CIAMEC, que é o Centro de Apoio ao Menor de Congonhas. Tá. Até corrigindo um pouco aí que você tinha falado antes, com essa missão de fazer um diferencial na área da criança e do adolescente na nossa cidade. O CIAMEC hoje ele tem 3 projetos. Um dos projetos era administrado, gerenciado pela Fundação Marianense, que é ligada à Arquidiocese de Mariana, que é a Casa Abrigo. O CIAMEC assumiu esse trabalho, né, o ano passado e vem fazendo esse trabalho lá na Casa Abrigo. O outro projeto é o projeto da Casa de Convivência, lá no Primavera. É um projeto diferenciado, um projeto que eu acho que dá um grande resultado para a nossa cidade. Lá a gente trabalha com a faixa de quase 40 crianças e essas crianças elas passam um período da tarde lá de 13 às 17 horas e lá eles têm várias oficinas de espanhol, de jiu-jitsu, de capoeira, né, Wellington? Escola de Cidadania, que é um dos pilares, né, da nossa casa, que é trabalhar a questão da mente e corpo, né? E a gente tem a oportunidade de formar cidadãos. Então, lembrando que o CIAMEC não é uma creche, né? Não é uma creche. Claro, é o CIAMEC, pra quem não conhece. Não é uma creche. O CIAMEC, apesar da gente ser uma entidade voltada para a área da criança e do adolescente, mas não tem nada a ver, é bem diferente da questão da creche. São crianças numa certa situação de risco, vulnerabilidade. Ô, Wander, se tratando da Casa de Convivência lá no Primavera, que inclusive leva o nome do cônego Geraldo Francisco Leocádio, nosso querido Padre Leocádio. Um abraço aí pro Padre Geraldo. Aqui de Congonhas. Grande atleticano. Isso. Lá a gente acolhe criança de vários sentidos, né? Não é só com essa questão de vulnerabilidade, mas em si criança com várias classes, né? Média, baixa, alta. Então lá a gente acolhe crianças desses níveis. Na Casa Abrigo, se tratando um pouquinho da Casa Abrigo, é um pouquinho diferenciado o trabalho lá, porque lá são crianças que elas ficam 24 horas na casa, de segunda a segunda, né, Wellington? Enviadas para a Casa Abrigo através do Poder Judiciário e essas crianças elas vão para lá por causa de algum problema assistencial, familiar. Aí sim, como entendeu? você falou, Wander. Pode falar, o Wellington. Aí, nesse caso, como você bem colocou, aí realmente existe um risco social, alguma situação, né, no caso, Douglas, que envolve a necessidade dessa criança ter um acompanhamento especial. E essa criança, ela fica lá durante quanto tempo? Tem um tempo que ela pode ficar lá na Casa Abrigo? O que acontece? É gerado um processo, né? Essa criança, ela fica sob guarda judicial, a gente passa a ter a tutela provisória dessa criança e ela fica lá até o desenrolar do processo. É feito um estudo, né? Tanto da família com a possibilidade de ser encaminhada ela para adoção. Então, ela fica lá até desenrolar todo esse processo, né? A gente não consegue estipular um período para essa criança permanecer na casa. Isso é a própria justiça que determina isso. Entendi. Tá chegando também aqui, é o Márcio Apolinário? Tá joia, Márcio? Boa tarde para você. Boa tarde. Fique à vontade, faz parte lá do CIAMEC também. Sou coordenador da Casa Abrigo. Pois é, o coordenador então da Casa Abrigo, Márcio Apolinário, também conosco aqui. Agora, hoje, a Casa Abrigo, ela acolhe quantas crianças? Nós temos capacidade para 10 crianças. Fala um pouquinho mais perto do microfone aí, por favor. Porém, nós estamos com 9. Certo. E a idade delas? A idade está variando entre 2 meses e meio a 16 anos. Então, vocês têm crianças lá, adolescentes, né, no caso, de 16 anos. Temos um adolescente de 16 anos. Quando não tem como, por exemplo, a justiça resolveu que aquelas crianças não vão mais voltar pro seio, né, da família. E aí, o que acontece com essas crianças? Para onde elas vão? Como é que fica a situação?
situação delas, né? Pois é, né? A situação complicada. Esse adolescente, por exemplo, de 16 anos, tem quanto tempo que ele está lá? Essa casa só pode acolher essa criança até 18 anos. Após os 18 anos, é um diálogo, né, que a gente ainda tem que construir, né, via o poder público, porque, infelizmente, a gente não tem na nossa cidade ainda nenhuma outra casa ou nenhum outro centro que acolha esse menor após os 18 anos. Entendi. Então, a gente não, né, Márcio, é uma situação delicada que a gente precisa de trabalhar, precisa de ter mais conversas nesse sentido para a gente poder traçar uma forma e achar uma saída para essa questão que realmente ela é muito importante. Porque até então a gente ainda não passou por essa experiência de alguém completar 18 anos na casa, né? Tá. Mas é uma preocupação nossa da entidade, né? É saber para onde, né, esse jovem já com 18 anos será encaminhado. Quando ele não é encaminhado para adoção, é sinal de que ele já passou um período muito extenso dentro da casa, né? E é uma discussão que nós temos com a rede aqui em Congonhas, futuramente o que fazer com esse jovem, porque nós não podemos simplesmente colocá-lo na rua, né? Depois que fizer 18 anos, a casa só recebe de 0 a 18 anos, você não pode ficar mais na casa, né? Então ele já passou por uma realidade de não ter um lar, de não ter uma família que pudesse acolher, e nós também não podemos simplesmente, ao fato dele completar 18 anos, colocá-lo na rua. Mas é um assunto que nos preocupa, porque até então a gente não tinha enfrentado essa realidade, e hoje nós temos 2 adolescentes na casa que já caminham, né, rumo aos 18 anos, mas a gente, enquanto entidade, a gente já tem essa preocupação, já é uma conversa que a gente difunde aí nos meios que amparam a gente de o que fazer com esse jovem aí que será reinserido na sociedade, né? E aí o interessante é falar de reinserção na sociedade, né? Não jogá-lo na sociedade, né? Ele precisa do amparo também, né? Imagina você ter passado uma vida toda numa casa de abrigamento, de acolhimento, e de repente você ser colocado na rua, né? Eu acho que a gente não pode fazer isso também. No dia a dia ele leva uma vida normal, vai pra escola, volta, almoça, leva dorme. uma vida, né? Os 2 adolescentes que nós temos na casa hoje, eles estudam e, graças a Deus, trabalham também como jovem aprendiz. Que bom. Né? Porque a questão do jovem aprendiz também já é uma maneira de ir trabalhando, de ir empoderando esse jovem, né? De reinseri-lo na sociedade. Ser independente. Ser independente. A gente tem trabalhado essa questão da independência para que ele, após a saída da casa-abrigo, não seja tão difícil, né? Como é que fica a situação, às vezes, de uma criança, por exemplo, foi retirado do seio familiar pela justiça e a justiça decide que realmente não pode mais voltar, né, para o seio da família. Ele aguarda a questão da adoção lá no abrigo mesmo ou é encaminhado para uma outra entidade? Não, ele aguarda a adoção no abrigo. Ele fica abrigado até aparecer essa oportunidade de adoção de uma família substituta, né? Entendi. Tem criança hoje lá à disposição? Não, nós temos crianças que estão em processos, né? Porque o que as pessoas às vezes nos procuram, por saberem que a gente trabalha e atua na casa-abrigo, quando chega uma criança, eles ficam falando assim, como é que eu faço para adotar? Geralmente a gente pede para nossa assistente social, que é a Fátima Sabará, para orientar. Mas o caminho mais correto é procurar o fórum, né? Conversar com a assistente social do fórum, e ela faz todos os encaminhamentos necessários, e a partir das avaliações, né, das apreciações, essa pessoa faz o cadastro no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e ela entra numa fila para adoção. As pessoas falam assim, nossa, mas adotar é tão difícil, é porque tem uma série de critérios, né? A justiça não pode simplesmente pegar essa criança que chegou na casa-abrigo e colocá-la numa família substituta, né? Você tem que entender o caso, você tem que entender a família que também está querendo adotar, porque de repente você pode arrumar um outro problema, né? Mais um trauma para aquela criança. Né? E às vezes o que eu converso com as pessoas, todo mundo acha muito bonito a causa, né? Mas eu não sou pai, mas vocês aí devem ser pais e sabe que filho é um desafio, é interessante, é muito bonito, é muito prazeroso, é para a vida toda. E uma criança que é adotada, você não adota uma criança para fazer uma experiência, né? Um filho, como você mesmo falou, é para a vida toda. Então eu não posso lá depois de 3, de 4, 5 meses, né, procurar a justiça, não quero mais, né? Criança, pessoal, não é pet shop, né? Não é aquele cachorrinho, não é aquele gatinho que é só dar comida que ele fica quietinho lá no canto, não. Uma criança que requer toda a atenção, né? Um filho que requer toda a atenção dos pais pela vida toda. Então, assim, as pessoas têm que compreender essa questão da adoção. Fala assim, é muito demorado. Realmente demora. Em média, mas quanto tempo, Márcio? Eu não saberia precisar, não, mas é um tempo muito longo. Cada caso é um caso, porque você tem crianças aí que se adota muito mais fácil, é de 0 a 2, 0 a 3, até 4, 5, 6 anos, caminha num ritmo, assim, podemos dizer, mais rápido. Mais acelerado. Mas passou de 7 anos pra cima, aí já vai ficando mais difícil. A criança já tem uma personalidade definida,
tenho, né, um temperamento, e tudo isso tem que ser adequado. Aí é mais desafiador, né? Mas as pessoas, quando se inscrevem no CNJ para adoção, é traçado todo um perfil, né? Você tem que falar, colocar suas expectativas em relação à adoção. Então, de repente, o que se coloca lá e vai ficando mais difícil, né? As pessoas, às vezes, querem bebê, recém-nascido, criança muito novinha, lourinho do olho azul, e a gente sabe que a nossa realidade não é bem essa, né? A nossa questão social é muito, muito diferente desse protótipo aí que as pessoas têm, né? Agora, para aquelas crianças que realmente já estão à disposição para serem adotadas, vocês têm algum trabalho? Em Belo Horizonte, eu esqueci o nome do programa, que durante, vamos dizer, nas férias ou até mesmo aos finais de ano, tem aquela questão de uma família acolher essa criança temporariamente. Tem esse trabalho durante as férias? Olha, o que acontece? Antigamente, já no abrigo já aconteceu, né, esse trabalho, esse programa. Mas o que foi detectado é o seguinte: as famílias que acolhem essas crianças, né, que sejam nesses períodos temporários, que é férias, Natal, essas ocasiões especiais, a realidade é bem diferente da realidade do abrigo, é bem diferente da realidade da criança. E a gente começou a detectar que isso estava causando um impacto na vida das crianças, né? Transtorno, né? Porque você vai para uma realidade, você chega lá na casa, uma mansão, videogame, brinquedos, aquela estrutura familiar que eles nunca vislumbraram na vida, né? Vive aquele final de semana maravilhoso. E acabou as férias ou acabou as festividades de Natal, eles retornam para o abrigo, porque por mais aconchego que a gente tenha na casa-abrigo, não é um lar de uma família, né? E isso estava causando um impacto negativo na vida das crianças. Então, por hora, a gente não desenvolve esse tipo de trabalho. A questão Wander, a questão que o Márcio acabou de citar, porque após o retorno dessas crianças, a gente tem que intensificar o trabalho assistencial, psicológico com essas crianças. Porque realmente eles vivem um momento que não é um momento constante, contínuo deles, né, ô Márcio? Então a gente opta por ser o mais simples possível. A casa tem essa característica de ser mais simples possível, a mais parecida possível com o lar familiar que eles vêm de origem. Então é esse que é o trabalho que é feito lá dentro da casa-abrigo. Não tem carne todo dia, né, Márcio? Tem horário para almoçar, tem horário para jantar, tem horário para banho, tem horário para café, tem horário para tudo. Justamente para poder a gente fazer um trabalho de até educá-la, essa criança, futuramente, para na hora que ela tiver prestes a sair do abrigo, já ter uma certa noção de como que é a vida lá fora, né? Porque, né, infelizmente, a gente não vive de sonhos, né? Não adianta, né, vocês darem uma vida maravilhosa com tudo lá, lógico, carinho. O carinho, a gente sabe o que vocês não falta, né? Mas dá de tudo. Às vezes, aí entra na fila lá para alguém, para ser adotado, uma família mais humilde. Vai ficar, mas eu saí de um abrigo onde eu tinha tudo. Ele vai querer voltar pro abrigo. Banheira, de hidromassagem, e agora eu não tenho nada disso. Aí fica complicado. Agora, se alguém que quiser ajudar voluntariamente, eu não sei como que vocês recebem essas ajudas, até financeiramente, como é que deve proceder? Alguém que quiser conhecer a casa, ajudar de alguma forma, como é que fazem? Ô, Wander, até antes um pouquinho de estar te respondendo isso, a gente entrou num assunto importante, porque a gente está construindo uma nova casa-abrigo. Bacana. Entendeu? Esse é um dos três. Nós já falamos da casa-abrigo, do projeto do Primavera, e o terceiro projeto que o CEAMEC vem desenvolvendo é a construção da nova casa-abrigo, entendeu? Que vai ser pertinho daqui da rádio de educativa, próximo ao posto de saúde da Basílica ali, aquele terreno onde que era o antigo matadouro, não sei se você conhece, mas a gente está fazendo lá uma construção, né? Uma casa mais adequada, com acessibilidade, com todo um amparo, tanto para o pessoal do escritório ter uma condição melhor de trabalhar, quanto para as crianças. Só te interromper, a casa de hoje foi uma casa adaptada. Ela é adaptada. Ela é né? adaptada. É uma casa que, essa semana mesmo, nós recebemos uma menina, né, na casa-abrigo. Aí é uma loucura, né, Márcio? É uma loucura na casa, porque nós temos 2 adolescentes na casa, então a casa ela não tem alas separada. Então, assim, a gente tem que ficar monitorando, né, Márcio? É uma coisa bem específica da casa, mas é uma realidade. Com a possibilidade dessa nova construção, a gente vai ter uma condição melhor de trabalho, tanto para quem trabalha no CEAMEC, quanto para as crianças, pessoal do administrativo. E eu não poderia deixar de agradecer nunca ao Poder Judiciário, doutor Vinícius, doutor Geraldo, doutora Flávia, pessoas que são bem ligadas, né, juízes, né, são bem ligados, um promotor, doutor Vinícius, a doutora Flávia, que é a juíza da primeira vara, doutor Geraldo, que é juiz também. Deixar de agradecer a eles, porque eles é que possibilitaram o recurso para a gente poder estar construindo essa nova casa. E a Prefeitura Municipal de Congonhas com a cessão do terreno. Sem esse terreno também a gente não teria condição nenhuma, bacana, né, Wander? Então agradecer aí o prefeito Zelim por esse terreno, agradecer o Poder Judiciário,
contrário, com essa nova construção, muito dos nossos problemas, né, ô Márcio, vai diminuir. Agora, com relação à ajuda, o CEAMEC necessita muito de ajuda, né? A gente tem um orçamento pequenininho e quem puder ajudar pode estar ligando lá no escritório, né, Márcio? O telefone de lá é 3731-2820. Pode estar falando com o Márcio, com a Cibele ou com a própria Fátima e a gente está à disposição, né, de qualquer Aí, no caso, qualquer tipo de ajuda, né? Voluntário, vocês, por exemplo, alguém que quiser ajudar, gosta de criança, quer trabalhar voluntariamente, tem espaço para esse tipo de pessoa, para esse tipo de voluntário? Tem espaço. Só que a gente tem alguns critérios, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: as crianças que estão na casa-abrigo, eles entraram para a casa-abrigo através de uma medida da justiça, né? Uma tomada de decisão da justiça. E aí, quando vocês fez a pergunta também falando sobre a questão da visita, a visita também ela é feita mediante um consenso, uma conversa, porque nós não podemos ficar expondo essas crianças. Verdade, né? Com certeza. Elas estão na casa por medida judicial, então a gente não pode expô-las, porque às vezes tem situações que os pais, né, estão proibidos de visitar e de repente um pai que está proibido de visitar. Ele fica sabendo que pessoas que não são parentes, que não têm vínculo nenhum, visitando o filho deles, eles reclamam, como já aconteceu no passado, né, de mães que foram proibidas de visitar os filhos e ficaram sabendo que tinham outras pessoas visitando as crianças na casa. Então essa questão da visita a gente faz através de muita cautela, de muita conversa e às vezes a gente barra numas situações assim meio complicadas, que às vezes a pessoa que vai visitar, ela vai para olhar, para ver se tem uma criança para ser adotada, né? E essa questão de, às vezes me perguntam, Márcio, tem alguma criança para ser adotada na casa-abrigo? Eu falo assim, olha, não tem. Como a gente não sabe, né? Porque isso é um processo judicial que tem os processos de destituição e encaminhamento e se inscreve no CNJ, né? Que coloca a criança para adoção e as pessoas que estão cadastradas para adoção, quem faz o contato é o fórum, né? O fórum que comunica para nós, fala assim, tem um casal postulando adotar a tal criança que está na casa-abrigo, né? E a questão do voluntariado que você nos falou, ela também parte desse princípio, né? Que a gente tem que estudar, vocês tem que fazem avaliar. Uma entrevista, né? Tem que ter projeto. Lógico. E não basta só ter boa vontade. Às vezes deparamos com a realidade, a pessoa vai, visita, nossa, que eu vou fazer esse trabalho, que eu tenho esse projeto e meu sonho fazer isso, vai uma vez, duas, três e some. E as crianças cobram pra gente, falam, tio, cadê fulano, não vai vir mais. Então assim, acaba criando vínculos que depois são rompidos abruptamente e as crianças já vêm de situações de rompimentos de laços, né? E elas começam a criar laços e mais um trauma, né? Mas o CEAMEC, ele tem, né, várias frentes, né, de trabalho, sobretudo o projeto Primavera, e lá é mais flexível para essa questão do voluntariado e a gente não descarta. E indiferente de ser o voluntário, né, tem outra, você pode ser o voluntário presencial, pode ser aquele voluntário que ajuda a gente, né? Igual eu tenho uma senhora que ela a cada 15 dias ela faz feira e leva para o abrigo, uma feira maravilhosa que tem ajudado a gente. Eu vi essa senhora uma vez, né? Eu não conheço, né? Tem uma funcionária nossa que captou essa voluntária. Então é assim, é aquele trabalho silencioso que surte efeito, isso, né? É bacana. Acho que o voluntário, ele tem que pensar por esse lado, né? Às vezes não é nas crianças. Você não tem que fazer muito barulho. Acho que você tem que agir. Né? Igual a gente tem a Júnia, a esposa do Regis, dona da Academia Forma Física também, que mobiliza um grupo que ela tem e tem sempre ajudado a gente com fralda, com leite, com roupinhas. Igual eu vivi uma situação uns dias atrás aí de uma criança nossa que começou a ir pra aula e nós recebemos um bilhete da escola falando assim, o sapatinho do menino tá muito apertado, né? E coitado, ele chegou em casa, tirou o sapato, tio, meu dedinho tá doendo. E aí eu fiz contato com a Júnia e imediatamente ela se prontificou, não, vem aqui em casa e disponibilizou esse sapato pra gente, né? O menino calçou o sapato e foi mais confortável pra casa. Então, assim, são situações que pra gente, assim, é muito corriqueira, mas que pra casa-abrigo, né, um pequeno gesto desse faz um grande diferencial pra nós, né? Estamos abertos para captar esses voluntários, eu acho que tem diversas formas de estar ajudando a casa-abrigo. Com certeza, E a gente sobrevive dessas ajudas. Eu gostaria demais de agradecer a presença de vocês aqui. Nosso horário já está um pouco estourado, mas assim, gostaria desde já de convidá-los a novamente estarem aqui conosco, a gente bater um papo mais uma vez, para falar sobre outras questões da Casa Abrigo, também lá do Primavera, da construção, né, do novo CEAMEC. Mas qual que é a previsão do novo CEAMEC? A previsão é até fevereiro do ano que vem, a gente já deve estar concluindo as obras. Tomara. É coisa de um ano e 2 meses. Então nós começamos em janeiro, né?
né, desse ano, para mais preciso, dia 19 de janeiro desse ano. A intenção nossa, né, se tudo ocorrer bem, graças a Deus tem ocorrido tudo bem, é até fevereiro, no mais tardar até março do ano que vem, a gente está entregando aí para nossa querida Congonhas, né, essa nova casa-abrigo, que não é só um ganho para o CEAMEC, mas um ganho para a nossa cidade também. Com certeza, e principalmente para aquelas crianças que precisam, né, desse apoio. Eu falo que é um mal necessário, né? Infelizmente é um mal necessário, mas que tem um diferencial também, né? Porque se não tivesse, aí fica aquela pergunta que você fez lá no início. Após 18 anos, essa criança vai para onde? Então imagina se não tivesse a casa-abrigo hoje. Para onde iriam essas crianças? Para fora da cidade? Uma realidade muito pior, né? Tá com essa missão aí, vamos seguir em frente. Não, e aí, como se diz, missão dada é missão cumprida, né? Justamente, tem que cumprir, né? Justamente. Então, reforçando aí, Wander, o pessoal que quiser nos ajudar, só tá ligando lá no 3731-2820. Se o Edson quiser completar alguma coisa com relação à parte de comunicação, site, também pode. Bacana. Tem um site lá, temos, Wander. Tem um domínio que já está no ar, já está funcionando, que é o www.ceamec.com.br, né? Um site temporário. A gente está planejando e estruturando uma página mais completa, com mais recursos, com mais informações, mas de primeiro momento você já pode acessar o www.ceamec.com.br. Lá você pode até inclusive fazer a sua doação. Que legal. Tá? Então acesse aí ceamec.com.br. Escreve normal, né? CEAMEC. CEAMEC.com.br. CEAMEC. É isso aí. Isso aí? Bacana, legal. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Ô Douglas, suas considerações finais. Mais uma vez, agradecer a você aí, a Rádio Educativa, pela essa oportunidade. E assim que puder, pode chamar que a gente tem o maior prazer de estar voltando, ok? Tá certo. Márcio, suas considerações finais, por favor. A gente agradece todas aquelas pessoas que colaboram com a gente e estamos de porta aberta, né? E podendo ajudar, nos procure, porque a sua ajuda é muito importante para nós. Muito obrigado. Tá certo. Wellington, fica à vontade. Gente, muito obrigado. Wander, obrigado. Prazer estar aqui com vocês e espero na próxima oportunidade estar aí novamente. Tá certo, com certeza. Trazendo boas notícias. Com certeza. E que todas essas crianças consigam, né? Quem sabe, resolvendo suas vidas da melhor forma possível. É a nossa torcida por aqui, tá? Muito bem. Recebemos aqui no Papo de Redação o pessoal do CEAMEC, que é o Centro de Apoio ao Menor de Congonhas. O Papo de Redação volta amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Até lá.